Algumas vezes Jesus falou uma coisa assim: se fizeram comigo, como não fariam com vocês? Em verdade, toda vez que ele falava, ele estava nos ensinando aos seus seguidores, seus discípulos, aqueles que haveriam de seguir os seus passos e continuar a caminhada do evangelho neste mundo, que sofreríamos coisas como ele sofreu. E se fizeram tais coisas ao Filho de Deus encarnado, aquele que operou maravilhas, que falou palavras de sabedorias tão grandiosas, quanto mais fariam, como explicou Jesus para nós? Como seria de nos chocar que nós sofreríamos coisas semelhantes? E um destes casos, ainda que não numa colocação feita por Jesus para nós, mas vivenciada por ele, está no capítulo 7 de João. Nós estamos dando continuidade ao estudo de João, não um estudo, mas um devocional, uma meditação para nosso proveito pessoal, do texto de João capítulo 7, e nós vamos estar lendo somente os 9 primeiros versículos deste capítulo. E eu já aproveito para saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Capítulo 7, portanto, de João, versículo 1 diz o texto: e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos a interação de Jesus com os seus irmãos carnais. Tudo aparenta que fala dos seus irmãos de carne, ou seja, ele estava junto aos seus irmãos, longe do centro das atenções do mundo religioso da época. Jerusalém, a Judéia, era onde estava a capital, onde estava o templo do Senhor, onde estava a cúpula religiosa, onde as manifestações daqueles que apareciam em nome de Deus deveriam aparecer. E os irmãos de Jesus começaram a empurrar-lhe, mas com uma intenção que não era própria. E o que a Bíblia nos chama claramente, no versículo 5, a atenção, é de que nem os seus irmãos criam nele. Ou seja, Jesus era o Filho de Deus encarnado, nasceu de uma forma extraordinária. Seguramente a história do seu nascimento, apesar de não estar ainda escrita num livro na época que ele estava vivendo, mas tinha sido seguramente a nível de família recontada, falada. E Jesus já nesse capítulo 7 já tinha começado a ensinar, a pregar, tanto é que ele já tinha ido a Jerusalém, falado com o povo e voltado agora para Galileia. No começo do texto que a gente leu, ele não queria voltar a Jerusalém, porque as pessoas lá de Jerusalém queriam matá-lo. Mas mesmo ouvindo, mesmo sabendo, mesmo vendo e ouvindo talvez já de milagres que Jesus operou, a Bíblia diz que os seus irmãos não criam nele. E por não crerem nele, ao invés de se calarem, eles falavam palavras provocativas. E a provocação que você leu comigo foi essa: diz, vai para lá. Por quê? Porque as pessoas têm que ver as tuas obras. Ninguém que tem obras maravilhosas faz elas em oculto. Então vai para lá para você ser visto, vai para onde está o centro das atenções, vai para ser manifestado ao mundo. É o que ele diz aí, ó: se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo.
Mas Jesus disse para eles: o meu tempo não é chegado. Ora, Jesus tinha um propósito no seu ministério, na sua vida, na sua caminhada. Aleluia. E o propósito, na verdade, segundo ele, muitas vezes repete, não era nem dele, era do Pai. Ele diz: eu vim fazer, cumprir a vontade do Pai. E ele tinha o tempo determinado para todas as coisas, no sentido de atuar com sabedoria, de trazer. Você vê que Jesus esteve lá, veio para a Galileia, porque lá o procuravam matar, e neste caminho das coisas, Jesus caminha com sabedoria, porque ele precisa cumprir, ele precisa ensinar aquilo que está proposto para ele ensinar, ele precisa viver e pregar e obrar os milagres e os sinais, aquilo que ele precisaria fazer para cumprir o seu propósito, e ele precisaria também ir à cruz do Calvário, amém? Ou seja, ele tinha uma chamada, ele tinha um papel que ninguém mais na história da humanidade o pôde ter e jamais terá. Ele era o Filho de Deus encarnado. No entanto, fazendo um paralelo para nós, como Jesus, como eu disse algumas vezes, diz que nós, como seus seguidores, sofreríamos coisas semelhantes. E esta é uma realidade triste, mas verdadeira, que nós devemos estar prontos para vivenciar. Qual é a realidade, irmã, que nós estamos vendo aqui? É que há irmãos nossos, irmãos perto, chegados dentro da igreja, que talvez cresceram no evangelho com a gente, né? E que, num tempo da nossa vida, nós bem sabemos que o Senhor nos vocaciona, nos chama. Alguns dão um dom espiritual, algum dá uma vocação, que você trabalha na liderança de algum departamento da igreja ou em alguma área, onde você vai exercer aquilo que o Senhor lhe deu, lhe concedeu como talento, como graça, não é? Como permissão de trabalhar, como vocação, seja espiritual, seja natural, dentro do reino de Deus. Mas nós podemos encontrar, algumas vezes, com a incredulidade de alguns. Alguns que não entendem que Deus nos chamou. O chamado de Deus, a vocação de Deus, é algo muito lindo, é muito especial, é muito, com cada um que recebe, sabe quão emocionante, quão gostoso é saber que Deus nos vocacionou, nos chamou para uma obra, para um serviço. Mas a realidade deste serviço é muito dura, porque ainda que nós tenhamos a consciência que ele nos capacita, ele nos permite vivenciar todos os desafios de viver esta chamada, como permitiu, e você vê na vida de Jesus. Jesus viveu inúmeros desafios, inúmeras vezes perseguidos, mal entendido, enfim, grandíssima os detalhes na história de Jesus, de ser mal compreendido como este mesmo aqui. E se os seus irmãos não compreendiam alguém que era o Filho de Deus, alguém que tinha nascido virginalmente, alguém que os anjos apareceram naquele dia aos pastores de Belém, que os pastores vieram, os reis magos, e tudo aquilo que aconteceu ao derredor da história do crescimento de Jesus, quando ele foi encontrado com os doutores lá em Jerusalém, quando ele era ainda uma criança, todos estes detalhes a família conhecia. Aleluia. No entanto, vivendo estes desafios, muitas pessoas vendo inclusive a mão de Deus, porque Jesus já tinha operado algum milagre, já tinha trazido palavras de revelação, de dizer que ele era, aleluia, o Filho de Deus, mas os seus irmãos ainda não criam. E nós podemos viver coisas como essa, de outros entre nós, perto de nós, que não entendem, não aceitam, não querem ou não creem que Deus possa, ainda nos dias de hoje, levantar a um de nós, a eles mesmos, a nossa vida, mas vamos falar pessoalmente nesse paralelo, né, da palavra de Deus, para uma vocação, para um trabalho, mas não só o trabalho por trabalhar, mas uma vocação, uma dádiva de Deus, aleluia. Ser usado por Deus para uma obra de Deus aqui nessa terra, no meio da igreja, glória a Jesus. E quando nós somos incompreendidos, nós temos que falar como Jesus, aleluia. O tempo ainda não é chegado, glória a Deus. Jesus esperava no tempo certo, nós temos que ter a segurança que no tempo certo a realidade vai se aflorar. No tempo certo os irmãos haverão de entender
entender, de ver, de compreender, aleluia, de aceitar no melhor dos sentidos, porque será evidenciado, se Deus nos chamou, glória ao Senhor, estejamos seguros na nossa chamada, na nossa vocação, sejamos fiéis no pouco, aleluia, para que Ele permaneça, e Ele sempre permanecerá fiel, mas nos ajude a não atrapalharmos a Ele no caminho, não tomarmos o assunto com as nossas mãos, com a nossa força, com a nossa defesa, mas permitir aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou, ser o nosso defensor. E no tempo certo, como disse Jesus, ainda não chegou o tempo. Nós não precisamos, os irmãos disseram, vai lá para o centro das atenções, vai para onde está todo mundo, para o mundo te conhecer. E algumas vezes diz, você não quer fazer isso, então você não faz aquilo, provocações, não é? Como se este poder ou esta vocação fosse algo extraordinário de nós mesmos. Aleluia. Mas a Bíblia diz que até o nosso querer, glória a Deus, como efetuar, vem nestas coisas espirituais de Deus para nossas vidas. É Deus quem coloca no seu coração um desejo de ser uma pessoa intercessora na igreja. É Deus que coloca no meu ou no seu coração o desejo e a vocação para ensinar a palavra de Deus ou ensinar as crianças no caminho do Senhor, ou seja, qual for a vocação na área da música, na área da pregação, aleluia. Este desejo nós nem podemos, no melhor dos sentidos, controlar, é ardente no nosso coração. Alguém, talvez que esteja escutando esta palavra, sente um ardor, um calor missionário, não sabe que dia, quando vai chegar este tempo, mas sabe que Deus te chamou. E muitas vezes com alguém que você compartilhou, parece que faz, então vá falar, vá fazer e etc, como que uma provocação. Que Deus nos guarde de cair para esta provocação. Nós não queremos ir para onde estão as luzes. Nós não precisamos nos mostrar para ninguém, aleluia, porque foi isso que os irmãos provocaram. Nós não precisamos disso, que não caiamos nestas palavras provocativas, mas sejamos seguros no Senhor, naquele que nos chamou, porque no tempo certo Ele vai nos usar para a glória do seu nome. Que Deus abençoe a você neste dia em nome de Jesus. Amém.